Meus irmãos, vamos abrir na primeira carta de João, capítulo de número 4. Primeira carta de João, capítulo 4. A partir do versículo 7, nós vamos até o capítulo 5, versículo 5. 1 João 4, do 7 ao 5, 5. Assim diz a palavra do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Baixe sua cabeça. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor use esse momento para falar nossos corações. Nós vemos aqui pela Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito escreva essa palavra no nosso coração, aplique ela a nós, que venha quebrar os corações de pedra, Senhor, e trocá-los por coração de carne, que venha nos levar, Senhor, à plena convicção do amor do Senhor em Cristo por nós, e nos leve então a amar o nosso próximo, assim como nós fomos amados por Ti. É em nome de Jesus que nós pedimos e suplicamos, pelo poder do Santo Espírito, e para a honra e para a Tua glória, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, há algumas semanas atrás, eu aconselhei uma pessoa, que não é aqui da nossa igreja, e ela vem tendo crises de ansiedade, de ataque de pânico, e também já tentou várias vezes o suicídio, e é uma pessoa que frequenta a igreja evangélica há muitos anos, mesmo assim nessa situação. E o que eu comecei a imaginar é que provavelmente, apesar de frequentar uma igreja evangélica, ela não conhecia de fato o amor que Deus tem por nós.
E de fato fui falando para ela nessa direção, e aí no final ela falou, isso parece bem mais leve. E de fato, provavelmente, era bem mais leve do que aquilo que ela costumava ouvir. Mas veja, quando nós não conhecemos o amor de Deus, nós não temos segurança. Nós não temos um sentido, um propósito para a nossa vida. E mais do que isso, o texto vai deixar claro que além de nós termos esse medo, essa ansiedade, o nosso próprio amor para com o próximo é prejudicado. E consequentemente, então, se nós não estamos fazendo nossa parte, nós vamos ficar piores ainda. Será que essa é a sua situação? Ansioso com relação ao como Deus vai lidar com você? Temeroso do que te aguarda no dia do juízo? Talvez se afastando dos caminhos que você deveria se afastar, porque você começa a perder as esperanças. Ou talvez você até esteja bem, mas as pessoas da sua família que dizem ser cristãs? E as pessoas que não são cristãs de forma nenhuma que você conhece? Qual caminho elas têm seguido? Aqui nós vemos um chamado de João para as nossas vidas. Ele está lidando com falsos profetas que estavam no meio da igreja, que se diziam cristãos, mas que não criam de fato que Cristo havia vindo em carne. E se Cristo não veio em carne, Ele não veio morrer pelos nossos pecados. Se Ele não veio morrer pelos nossos pecados, a maior mostra do amor de Deus por nós, então não existe. E a gente cai novamente nesse medo, e nesse afastamento. De fato, a vida moral desse grupo, né, segundo aquilo que a gente sabe pela história, né, porque eles são precursores de um grupo que vem um tempo depois, né, os gnósticos, era de uma vida totalmente desenfreada moralmente. Porque eles acreditavam que aquilo que acontecia na matéria, no corpo, não era importante. Mas apenas o conhecimento que era recebido pela alma é que era de fato importante para salvá-los. A vida deles foi uma vida totalmente contrária a Deus, e a própria saída deles da igreja mostrou que eles não eram de Cristo, né? João fala isso na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 19. Aqueles que estavam entre nós e saíram, nunca foram dos nossos. Eles estavam no nosso meio, mas para que fosse revelado que eles não eram dos nossos, é que eles saíram. Mas essa carta nos traz o grande amor de Deus por nós, esse trecho que nós lemos traz isso também. E os versículos 7 a 12, ele começa trazendo o motivo pelo qual nós devemos amarmos o nosso próximo. Ele diz, amemos o nosso próximo, amemos uns aos outros, porque nós conhecemos o amor de Deus por nós. Ele fala, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado Deus, o seu Filho unigênito, ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Veja, ele começa chamando eles como? Nos chamando como? Amados. A sua identidade como cristão não é a sua identidade pelo ministério que você ocupa. Deus não vai te tratar como um ministro de louvor, como músico, como do ministério de casais, como presbítero, diácono, seja o que for. A primeira identidade sua não é de servo. A primeira identidade sua não é de um missionário, um evangelista. A primeira identidade sua é de um filho amado do Pai. E é isso que nós temos carregado aqui essa noite. O quanto Deus nos ama. Porque se a sua identidade estiver em qualquer outra coisa, a sua maneira de viver diante de Deus vai ser uma maneira
manca, vai ser uma maneira errônea, vai ferir você e vai te impedir de crescer no caminho que você precisa crescer. Nós somos filhos amados de Deus e basicamente é isso. Poxa, pastor, mas não precisa servir, não precisa fazer, não precisa pregar o evangelho. A gente precisa, porque as pessoas precisam disso, mas não porque você precisa fazer isso para ter algo ou para ser algo diante de Deus. Quando o seu filho nasceu, né, aqueles que são pais, ele não precisava fazer nada. Aliás, às vezes você preferia que ele não fizesse nada, né? Porque às vezes, dependendo do que ele fizesse na fralda, dependendo do que ele fizesse ali com a comida dele, você tinha mais trabalho do que outra coisa. Você não precisava que ele fizesse nada para que você o amasse. Você não precisa fazer nada para que Deus ame você. Porque Cristo já fez tudo. Deus já nos deu o seu Filho. Mas Ele diz, o que Deus quer de nós agora como pessoas amadas? Que nós amemos também. O nosso Deus nos amou e agora Ele diz que o amor que nós recebemos, nós devemos retribuir em direção ao outro. Nós recompensamos aquilo que Deus nos fez na vida do outro. Servindo, cuidando do outro daquilo que ele necessita. Ele dá 3 razões aqui só no versículo 7. A primeira razão é que o amor procede de Deus. O verdadeiro amor, ele procede de Deus. Na verdade, toda forma de amor, ele vem da criação de Deus em nós. Mas Deus, a Bíblia não é a favor de toda forma de amar, como as pessoas dizem. Ele está pensando num amor específico. Um amor que se sacrifica em favor do outro. E esse é um amor que ele vem de Deus na vida do cristão. Ele não vem porque você educou o seu filho, dizendo que ele deveria fazer isso. Ele não vem porque uma pessoa vai ser recompensada por fazer isso. Ele vem porque o próprio Deus traz essa vida em nós, que flui na direção do amor ao próximo. Em João capítulo 15, Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. E ele fala do fruto, o fruto do amor ao próximo, o amor a Deus, que flui da vida dele estar em nós. O Espírito Santo, ele gera o seu fruto. E a descrição do fruto, no primeiro lugar, é amor. E ele junta outras coisas. A paz, né, ou seja, buscar a paz entre as pessoas, a paciência, a mansidão, a fidelidade, o domínio próprio. A própria lei de Deus é resumida em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o verdadeiro amor procede de Deus. Esse é um amor que o mundo não pode ter. Se o mundo pudesse ter, Cristo não precisaria vir e morrer por nós na cruz. Nós temos que amar, porque se nós estamos unidos a Deus, amados por Deus, o amor procede dele para nós e de nós para os outros. Mas ele também diz, no versículo 7, a segunda razão é que todo aquele que ama é nascido de Deus. Meus irmãos, eu não vou ficar entrando em questões de gramática, mas boa parte dos verbos aqui desse capítulo estão de um jeito que quer dizer 2 coisas. Primeiro, que algo foi feito de uma vez por todas e não há mais como voltar atrás. Segundo, que por causa disso nós vivemos os efeitos disso. Quando ele diz que nós somos nascidos de Deus, ele quer dizer que nós de fato já nascemos, isso não tem como voltar atrás. Uma vez que você tem um novo nascimento em Cristo, não há como se perder isso. Não há como perder a sua salvação, não há como mudar de identidade mais. Você recebeu algo novo, e de agora em diante você só vive os efeitos daquilo que você recebeu em Cristo. Ser uma nova criatura, a imagem de Deus, que serve, que vive esse amor. Em terceiro lugar, a terceira razão é que aquele que ama o próximo, ele conhece a Deus. Conhecer a Deus aqui não é você gabaritar uma prova, né, para entrar no seminário, por exemplo. Não é você tirar 10, né, em todas as matérias de teologia que você possa fazer algum curso pela internet. É conhecer de fato quem Deus é, como aquele que te ama. Porque todo o foco aqui,
toda a mostra que João vai trazer aqui é de um Deus que nos ama. Você conhece de fato o amor de Deus? Você conhece a ponto de se sentir que você está num lugar seguro diante de Deus? Que você não precisa se esconder de Deus como Adão e Eva fizeram porque não confiavam na graça e no amor dele? Você entende que você pode apresentar seus pecados diante de Deus, que ao invés de vir com 10 pedras na mão, Ele virá com os braços abertos, trazendo o seu perdão por meio de Cristo? Você conhece a esse Deus que cuida de nós, nos dando pão de cada dia, cuidando de nós em cada coisa que nós precisamos, e que ajeita as coisas antes sequer da gente perceber a nossa falta muitas vezes? Você conhece de fato o amor de Deus por você? Ou você tem vivido imaginando um Deus que está esperando você dar um pequeno deslize, primeiro deslize, para pegar você, para derrubar você e acabar com a sua raça? Porque esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é severo com o pecado, mas o pecado já foi pago por Cristo na cruz, para aqueles que creem nele. Então aquele que vive isso, aquele que conhece esse amor, ele vai fazer o quê? Ele vai entender que essa é a regra da vida dele. Aquele que se sente perdoado por Deus, o que ele vai pensar quando for humilhado, quando for destratado? Que a regra é perdoar. E que como ele foi perdoado de graça, sem merecer, ele pode perdoar o outro de graça, sem que ele mereça também. Essa é a consequência. Amar ao outro não é aquilo que te faz ser salvo, é o sintoma, a consequência de você já ter sido salvo pelo amor de Cristo. Ser uma nova criatura não é uma coisa que você se esforça para ser, é uma realidade se você já está em Cristo. Isso só precisa aparecer por meio da graça de Deus, no Espírito Santo, a cada dia na sua vida. Mas aquele que não ama, ele não conhece a Deus. Aquele que não perdoa, não conhece o perdão de Deus. Para ele não faz sentido aquilo. Aquilo parece uma bela história, mas é só isso, porque na prática as coisas são diferentes. O mundo caminha é diferente. Aquele que não ama, de fato, não conhece esse amor. Por quê? Porque Deus é amor. Quando ele fala sobre isso, não quer dizer que o amor é Deus, né? Então, estou amando, estou aqui vivendo um momento espiritual, né? Seja com qualquer forma de amar, como as pessoas dizem por aí. A questão, meus irmãos, é que o amor faz parte da essência de quem Deus é. Nós temos um Deus que vive em amor como parte da sua essência. Um autor, né, inglês chamado Michael Reeves, ele faz a distinção entre o nosso Deus e o Deus de outras religiões. Ele pega principalmente os muçulmanos. Ele fala, Alá, né? A gente poderia pegar o Deus dos espíritas, dos judeus, de outras religiões mundo afora. São deuses que viveram sozinhos pela eternidade. A essência deles não é se relacionar. O nosso Deus não. O nosso Deus sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo. O que Deus fazia antes de criar o mundo, antes de criar o universo? Ele vivia em amor. O Pai ama o Filho e o Espírito desde toda a eternidade. E nunca foi diferente. O Filho sempre amou o Pai e o Espírito. O Espírito sempre amou o Pai e o Filho. Eles não nos criaram, as três pessoas, né, que é o mesmo Deus, não nos criou. Esse Deus não nos criou porque tinha carência de amor. Ele tinha amor de sobra. Amor perfeito, puro, genuíno. Ele nos criou porque o amor dele é transbordante, extraordinário. É da essência dele amar. E esse amor nos foi dado na pessoa do seu Filho. Ele diz isso. Como é que a gente conhece que se manifestou o amor de Deus por nós? Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer pelos seus pecados. Conhecer a Deus, o que é, segundo João? Não é você saber, né, sobre os vários atributos de Deus, como a gente diz na teologia,
mas você conhecer aquele que morreu na cruz pelos seus pecados. Se você tem que se basear numa coisa para ser o centro de toda a sua visão sobre Deus, é isso. O Pai enviou o Filho para morrer por todos os seus pecados. Sabendo de antemão que você não merecia isso. Sabendo de antemão que você poderia passar a eternidade e não conseguiria pagar a conta. Ele fez isso de graça. Simplesmente porque isso é de acordo com o caráter dele. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que você conhece. Quando você pensa em Deus, quando as pessoas perguntam sobre Deus, a primeira coisa que te vem à mente é isso. Quando você pensa no seu relacionamento com Deus, que vem o amor de Deus por você, porque se não for isso, você está no caminho errado. Eu não digo isso para te causar mais culpa. Eu digo isso para que você se liberte desse caminho. Para que você encontre outra coisa, outra direção de vida, algo melhor, algo que te leve de fato a conhecer o amor de Deus. Ele repete, amados, se de tal maneira Deus nos amou, qual que é a consequência? Nós devemos amar uns aos outros dessa forma também. Porque essa é a base da nossa vida. Essa é toda a direção da nossa vida. Essa é a essência da nossa vida agora. A essência da sua vida não é ter sucesso, não é ser rico, não é constituir uma boa família no sentido que as pessoas têm por aí, para demonstrar para as pessoas, não é ter um monte de seguidores ou comentários no seu perfil do Instagram, não é ser bem visto pelas pessoas, é simplesmente viver esse amor e basear a sua maneira de viver nesse amor também. E meus irmãos, eu sei que não é uma coisa tão simples, em termos da dificuldade do dia a dia, mas em termos de orientação de vida, é a coisa mais simples do mundo. É uma direção clara. Às vezes você acorda sem saber o que fazer da sua vida. Você pensa, o que eu vou fazer do meu futuro? O que é bom fazer? O que eu preciso fazer? Tomado de uma série de coisas diferentes. E João está dizendo que se você apenas amar o próximo, porque você é amado por Deus, você já está no caminho certo. Você não vai se perder. Ele diz, ninguém jamais viu a Deus. A ideia aqui é que você não pode alcançar Deus por si mesmo. Se você visse Ele, se você tivesse como se encontrar com Ele por si mesmo, você faria isso. Ninguém jamais viu Deus, mas como é que a gente faz então? Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. Se nós amarmos uns aos outros, certamente Deus permanece em nós e nosso amor vai ser aperfeiçoado cada vez mais. Isso é aquilo que a gente chamaria de um círculo virtuoso. Você é amado por Deus, isso te leva a amar o próximo, e a consequência disso é que você conhece mais o amor de Deus, permanece mais no amor de Deus, e o seu amor ainda é aperfeiçoado para que isso seja cada vez mais intenso. Meus irmãos, não é esse o tipo de vida que todo mundo quer? Não é isso que a gente procura? Ser amado e amar. As pessoas podem falhar, mas o nosso Deus não falha. É Ele que está gerando isso em nós. Isso é uma garantia dele para nós. Mas nós podemos viver nesse amor, nós podemos permanecer em Deus, se nós permanecermos no amor dele por nós, em Jesus Cristo. Não começa pelo nosso amor. Veja, pode parecer que está dando essa ideia, né? Porque ele trouxe essa ordem desde o começo. Mas o começo de tudo isso não é nós fazemos pelo próximo e daí Deus vai como recompensa fazer isso para nós. Não, é aquela ideia de Jesus em João 15, né? Aquele que dá fruto, ele é podado para dar mais fruto ainda. Aquele que não dá fruto, ele vai ser cortado fora e queimado. Mas não é porque ele uma vez deu fruto, agora não dá mais. É porque na verdade ele nunca deu fruto de fato. E como é que é isso na prática? São pessoas que
elas são muito gentis, muito simpáticas, fazem muitas coisas, mas com prazo de validade. Porque Deus não está nelas, Deus não permanece nelas. Elas não estão em Deus. Elas fazem muito, talvez por recompensar pessoas que fizeram muito para elas. Mas Jesus nos chama a ir além, a fazer por quem não fez por nós, fazer por quem fez o contrário para nós, por quem é o nosso inimigo. Esse é o amor que procede de Deus. Muitas vezes nós temos rixas no meio da igreja. Mas se o amor de Deus permanece em nós, essas rixas vão ser quebradas com o tempo. O perdão vai acontecer. As panelas vão acabar, os muros vão cair. E nós vamos nos reconciliar e agir em favor daquela pessoa que nós temos mágoas. Mágoas reais. Porque nós pecamos contra Deus e fomos perdoados. E como é que nós conhecemos esse amor de Deus se permanecemos nele? Versículos 13 até o 16. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, como é que a gente pode saber que a gente está em Deus? Quando temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas como que é a marca do Espírito Santo por toda a história da igreja? É justamente nós temos o caráter de Cristo, o caráter de pessoas que amam o seu próximo. Essa maneira de viver, meus irmãos, que vai além do que o mundo faz, e que é gerada por Deus. E isso é dado para nós, porque nós recebemos o Espírito Santo pela fé em Cristo. E nós temos visto e testemunhado da vinda de Cristo. É Cristo em que você baseia a sua vida? É Cristo que você tem testemunhado para as pessoas? Quando você tem algo que te alegra, algo que te agrada, a maioria das pessoas aqui, eu imagino que tem alguém que você esteja sempre pronto a querer compartilhar. Você vive alguma coisa, você vê uma coisa interessante, você pensa, nossa, se fulano estivesse aqui, né, eu vou contar para fulano quando tiver a chance de vê-lo. Nós recebemos algo extraordinário. E nós agora não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido sobre Cristo. De testemunhar sobre Cristo. E esse testemunho, meus irmãos, é um ato de amor, um ato de comunhão. João fala no começo da carta, aquilo que nós vimos, aquilo que nós contemplamos em Jesus Cristo, a vida eterna que se manifestou, nós temos testemunhado a vocês para que a sua comunhão seja conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Nós falamos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. John Piper fala, né, que é um ato de um certo egoísmo cristão, né? Você querer contar de Cristo para alguém para que a sua alegria seja completa. Mas aquele que está em Cristo, aquele que recebeu, que crê em Cristo, ele anseia que outros também vivam nessa vida com Cristo. Quem precisa conhecer esse amor que você tem conhecido? Quem ainda está vivendo na prisão, no medo, no receio de Deus, sem motivo para viver, sem esperança, ansioso, aflito, angustiado? Você tem a mensagem de vida eterna. Você tem o testemunho daquele que liberta, daquele que tira o peso do pecado, daquele que tira a aflição que a condenação eterna traz. Testemunhe de Cristo. Testemunhe de Cristo. E a sua alegria vai ser bem maior do que você tem hoje. Porque você vai ter a alegria de ver alguém descobrindo o verdadeiro amor que existe no Senhor. Porque a promessa no versículo 15 é uma promessa para que 100% de vezes, 100% de certeza, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Se alguém de fato, com sinceridade, por meio da fé que vem do Espírito Santo, da nova transformação de vida, do novo nascimento que vem do Espírito Santo,
confessar de todo o seu coração que Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio em carne, morreu pelos nossos pecados, ele está unido com Deus para todo sempre. Deus habita nele e ele habita em Deus. Isso não pode ser roubado mais. E ele diz, e nós conhecemos e cremos, isso tem acontecido na nossa vida. Nós temos crido no amor que Deus tem por nós. Veja, João mais uma vez mostra que o alicerce de tudo isso, da vida cristã, do amor, do testemunho, é a crença, o conhecimento de que nós somos amados por Deus. Meus irmãos, essa é a base para a qual você tem que fugir, correr e se sustentar em todos os seus dias. Quando você não souber o que fazer, quando você não souber o que pensar sobre Deus, quando você estiver confuso, lembre-se do quanto Deus ama você. Lembre-se da cruz de Cristo. As pessoas questionam a própria salvação, questionam o que esperar de Deus quando olham para si mesmos. Mas quando nós olhamos apenas para Cristo, morto e ressurreto em nosso favor, não há como ter dúvida. Deus nos ama. Deus te amou e deu o seu Filho por você, se você de fato crê em Cristo. E isso deve tirar o nosso medo. Versículos 17 e 18. Nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então ele quer dizer o seguinte, que em tudo isso, nessa vida baseada no amor de Deus, o nosso próprio amor pelas pessoas será aperfeiçoado. Ele será lapidado, para que nós tenhamos mais paciência, para que nós amemos com mais facilidade, para que nós perdoemos mais prontamente. E isso vai nos trazer confiança diante do dia do juízo final. O dia do juízo final não deveria ser um dia de tristeza, nem de medo para o cristão. Deveria ser como se diz lá em Apocalipse, Maranata, vem logo, Senhor Jesus. A gente deveria querer, meus irmãos, que Jesus viesse agora. Porque não há nada de bom na sua vida que você viva hoje, que você possa viver no futuro, que vai ser melhor do que aquilo que se espera quando Cristo voltar. Não há nenhum plano seu que você esteja batalhando há muito tempo que não vale a pena deixar de lado para que Cristo volte agora. Esse é um dia de alegria para nós. E quando nós vemos em nós um amor que não vem de nós, que não vem da nossa educação, que não vem da nossa própria capacidade, um perdão que não se explica por aquilo que nós somos, aquilo que você conhece pela sua jornada de vida desde a sua infância. Você entende então que aquilo só pode vir da ação de Cristo, do Espírito Santo na sua vida. E isso é a prova que você precisa para saber que Deus está agindo dentro de você. E que você permanece com Ele para todo sempre. Por isso que ele fala que no amor não existe medo. Deus não quer que você tenha medo dele. A Bíblia fala de nós temermos a Deus. Mas o temor a Deus, às vezes aparece o temor até em relação à bondade. Em Osés ele diz que ele virão tremendo pela bondade do Senhor. Como é que a gente explica isso? Não é que é algo que vai destruir a gente, mas é algo que é grandioso demais. Às vezes quando a gente vê uma coisa que é grandiosa demais, mas que é boa, a gente dá uma paralisada. Porque parece grandioso demais para a gente suportar aquilo, mas a gente vai suportar pela graça de Deus. Suportar o infinito e perfeito amor de Deus por nós. Desfrutar disso, se alegrar disso, se banquetear nisso. O medo, ele produz tormento, porque se pressupõe um castigo. Mas se você está em Cristo, não há mais castigo. Como eu disse, João está usando praticamente quase todos os verbos aqui, no sentido de algo que já aconteceu na sua vida. No passado, em Cristo.
o momento da sua conversão, e que você apenas experimenta os efeitos disso agora. O seu amor pelo próximo não é algo que causa a outra coisa. Ele é um sintoma, ele é uma consequência daquilo que Deus já fez na sua vida. E Ele não faz para desfazer depois. Ele não faz uma pessoa nascer de novo para matá-la 2 vezes, por assim dizer. Se você está em Cristo, você já tem esse amor. E agora você não precisa mais ter medo de Deus. Você precisa descansar no amor dele. E deixar que esse amor mude a sua maneira de viver, os seus valores, as suas expectativas, toda a sua vida. E por isso, João mostra então a incoerência de dizer que nós amamos a Deus, mas não amamos nosso próximo. Versículos 19 e 21. Ele diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Veja, ele está trazendo para nós aqui que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não provocamos o amor dele. Nós não fizemos Ele nos amar. E nem podemos fazê-lo. E nem podemos manter Ele nos amando. Por mais que você obedeça, por mais que você dê o dízimo, sirva na igreja, faça o que for. Isso não vai aumentar o amor de Deus por você, porque Ele já te amou. Ele já te ama com todo o amor dele. Não tem nada que Ele reservou. Não tem nada que Ele deixou para trás. Mas não tem como você amar a Deus, a quem você não consegue ver, se você não consegue amar o seu irmão, a quem você está vendo. Porque o seu irmão, assim como você, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o seu irmão, assim como você, mesmo com todos os pecados, está sendo lapidado, redimido, santificado à semelhança de Deus. Então não tem como você amar a Deus e não amar o seu irmão. Claro, a gente pode ter nossas rixas, mas elas vão ser temporárias. A gente pode ter nosso desprazer, mas com o tempo Deus vai curando isso. Agora, se Deus não está curando isso, se você nunca consegue se livrar disso, se os seus irmãos em Cristo não são pessoas a quem você se dedica a cuidar, a ajudar, então você não ama Deus. É isso que ele está falando aqui. Você está sendo mentiroso. E talvez pior de tudo, mentindo para si mesmo. Porque quando ele traz a ideia aqui de odiar o irmão, a gente fala, nossa, mas eu não odeio a pessoa. Mas amar e odiar na Bíblia nem sempre tem essa ideia de fato, ter um sentimento. Muitas vezes, geralmente, é uma ideia de uma disposição. Quando Deus diz para você amar o seu próximo, não está dizendo para você ter um coração cheio de sentimentos maravilhosos pelo próximo. É pegar um caderninho lá, fazer um monte de coração e colocar o nome de cada irmão da igreja dentro do coração. Eu falo para você fazer coisas. E quem odeia? Quem odeia pode estar tanto fazendo coisas ruins, quando simplesmente não fazendo nada de bom. Ou fazendo migalhas pelo próximo. Jesus mesmo falou, ame, faça pelo outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse por você. Essa é a sua maneira de agir? Ou os seus irmãos em Cristo não têm recebido de fato muita coisa de você? Você tem vivido uma vida individualista, sem se preocupar com ninguém, apenas pensando em si mesmo. Isso não é uma vida cristã. A vida do novo nascimento é uma vida de pessoas que amam de fato, porque Deus nos ordenou isso. E é isso que ele traz aqui no último parágrafo do texto. 1 João 5, de 1 até o 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Porque este
é o amor de Deus, que amemos, que guardemos seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, ele traz que, pela fé em Cristo, nós somos feitos novas criaturas, que passamos a amar aquele que nos fez novas criaturas, e amamos também as outras novas criaturas, que são nossos irmãos em Cristo. E como é que a gente sabe se a gente está amando o nosso irmão? É olhando para os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos, por exemplo, trazem, em grande parte, aquilo que nós devemos fazer. Eles falam de não adulterar, não matar, não cobiçar o que é do próximo, não mentir. E a Bíblia como um todo vai expandindo isso. Não adulterar, mas ser fiel, cuidar bem. Não cobiçar, mas ter contentamento e ajudar o próximo naquilo que o outro precisa, mesmo que ele prospere mais do que você. Não usar de palavras torpes e morais para ofender o próximo, para ridicularizar o próximo, mas dizer aquilo que edifica ele. Não apenas não roubar, mas trabalhar com as próprias mãos para ter com que repartir com quem precisa. Esse é o caminho que Cristo tem para nós. E esses mandamentos, meus irmãos, não são penosos. Eles podem ser penosos para o mundo que não tem o Espírito Santo, mas para nós que temos o Espírito Santo, nós temos a capacidade dada por Deus de fazer isso. Se o caminho de Cristo é um caminho difícil demais para você, é porque você ainda não nasceu de novo. Mas uma vez que nós nascemos de novo, nós temos uma nova maneira de viver. Uma maneira que vence o padrão do mundo, o mundo que odeia. E nós vencemos isso pela fé que nós temos em Cristo. Mas encerrando, meus irmãos, no que está baseada a fé? Aquele que veio em carne para morrer pelos seus pecados e assim manifestar o amor de Deus por você. Essa é a nossa vitória sobre o padrão do mundo. É quando nós de fato contemplamos e descansamos no amor de Deus. Quem faz isso passa a amar o seu próximo. Quem faz isso passa a testemunhar de Cristo. E consequentemente ele experimenta uma vida que vem somente pelo Espírito Santo. E por causa disso, ele não tem mais medo de Deus. Pelo contrário, ele tem em Deus a sua maior alegria. Que essa seja a sua vida e que esse seja o testemunho que você dê para outras pessoas que precisam disso. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós agradecemos, porque isso não vem de nós, vem do Senhor. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou desde antes da fundação do mundo. O Senhor escolheu pessoas que o mundo não dava valor, que eram pecadoras, para serem seus filhos e filhas. Faz-nos caminhar como filhos e filhas, por meio de Cristo e do Espírito Santo. Faz-nos amar o nosso próximo, como o Senhor Pai tem nos amado. Faz-nos testemunhar esse amor para quem não conhece ainda, Senhor. Para que as pessoas deixem o peso, o medo que têm vivido e passem a se alegrar conosco, também em Cristo Jesus, nosso Senhor. É no nome dele que nós pedimos e que nós agradecemos. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé, aqueles que puderem? Vamos cantar esse amor que Deus tem por nós.